Pastor Bruno, que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte, aquele que nos garantiu a vitória ali na cruz do Calvário. Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 31. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 31. Nós vamos ler o verso de número 10. Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e a esta grande quantidade, e esta é a grande quantidade de sobra. Vamos ler mais uma vez? O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. E esta é a grande quantidade de sobra. Feche os seus olhos, meu querido. Ore comigo nesta noite. Espírito Santo, fala ao meu coração, fala aos nossos corações. Que essa palavra, ó Pai, não venha ser apenas transmitida por aquilo que eu estudei. Que eu não venha ficar preso, ó Pai, em teologia, mas que o Teu Espírito possa sentir a liberdade de poder usar-me como porta-voz, como boca do Senhor, para o coração dos irmãos que estão em seus lares nesse momento. E que em nome de Jesus, que a partir do momento que nós escutarmos, ouvirmos esta palavra, que a nossa vida possa ser transformada, Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, tenha liberdade de falar conosco. Sim, se precisar, nos desconstrua e constrói em nós algo igual ao Senhor, mas voltado ao seu caráter, mas voltado, ó Pai, para a Tua santa e poderosa vontade. Por isso, Espírito Santo, pedimos a Ti, fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o tema que eu vou tratar nesta noite é vivendo uma prosperidade através da fidelidade. Vivendo uma prosperidade através da fidelidade. Louvado seja Deus. Queridos, após a saída de Israel do Egito, ali no livro de Josué, é recomendada a distribuição das porções das heranças de cada uma das tribos. A tribo de Rubem, a tribo de Gade, a tribo de Isacar, a tribo de Judá, a tribo de José, que é Efraim e Manassés, e as outras demais tribos, todas elas recebem uma porção de terra, uma porção como herança, a terra prometida que Deus havia prometido para o seu povo. Era distribuído segundo essas famílias, e essas famílias formavam-se os 12 estados de Israel praticamente. Porém, uma das tribos era diferenciada, e essa tribo ela era chamada tribo de Levi. Essa tribo ficou incumbida de tomar conta de todas as coisas sagradas. Antigamente o templo ele não era fixo, nós conhecemos ele como o nome de tabernáculo, mística, que quer dizer algo que é transportável, algo que é móvel.
Ou seja, Israel peregrinou 40 anos no deserto, e a cada lugar onde Israel passava, eles transportavam o tabernáculo, o templo, juntamente com eles. Então, para se carregar esses utensílios sagrados, não era qualquer pessoa. A tribo de Judá não poderia carregar os utensílios sagrados. A tribo de Rubem também não poderia carregar os utensílios sagrados. Porém, essa tarefa, ela ficou incumbida para a tribo de Levi. E a tribo de Levi era responsável pelo quê? Logo após de Israel ter conquistado tudo, ter fixado ali o seu território, ali no Oriente Médio, os levitas, eles começaram a ser responsáveis ali pelas coisas do templo, e assim eram responsáveis pelo sacrifício, pela manutenção das coisas sagradas, assim também como transportar as coisas sagradas. Somente essa tribo é quem tinha autonomia pelo Eterno para poder conduzir. O exemplo da veracidade disso está descrito lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26, 2 Crônicas, capítulo de número 26, nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Uzias não era da tribo de Levi. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, que diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Pode passar. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram até ele. Eles os enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa de quem? Dos sacerdotes, dos descendentes de Arão. Arão é de qual tribo? Da tribo de Levi, consagradas para queimar o incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias tornou-se um rei poderoso, um rei que venceu muito, que conquistou muito na presença do Senhor. Porém, quando Uzias começou a se achar-se o cara, o bambambam, ele mesmo sentiu-se na autonomia de começar a querer tocar naquilo que era sagrado. Uzias não era levita, e muito menos descendente da tribo de Levi. Uzias era da tribo de Judá, da linhagem de Davi, e ele jamais poderia oferecer incenso, ele jamais poderia cuidar da manutenção dentro do santuário. Depois desse episódio, se você ler depois o 19 e o 20, você vai ver que Uzias, ele fica leproso, por causa da soberba, da arrogância dele. Então essa veracidade prova o seguinte, que somente a tribo de Levi era incumbida para as coisas que eram sagradas. Agora, quando você pega, lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, você vai entender o seguinte, que todas as tribos, elas recebem uma herança. Todas elas recebem uma herança o quê? Material, uma porção de terra. Mas lá em Deuteronômio 18, no verso de número 1 e no verso de número 2, Deuteronômio 18, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma, e entre os seus compatriotas, o Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando chega na vez da tribo de Levi, talvez eles estavam na expectativa seguinte: é agora, vamos ver com qual parte de terra que nós vamos ficar. E o Senhor manda falar através da boca do líder espiritual, a passar o recado para eles o seguinte: olha, vocês não receberão nada daquilo que vocês podem olhar.
A herança que vocês têm sou eu. Eu, você, a herança de vocês. De fato, a tribo de Levi destacou-se diante das demais porque ela possuía os deveres dentro do território de Israel. O seguinte, era a obrigação deles o que? Ensinar a lei do Senhor, aplicar e começar a cativar os demais ao que? A se santificarem. O levita, ele era praticamente uma motivação, ele era um exemplo, uma pessoa separada, uma pessoa que vivia em função do reino de Deus. Alguns até mesmo vão dizer que possuíam algumas terras, algumas criações de gados, porém, a forma mais abundante de sustento provinha de onde? Dos dízimos e das ofertas que o povo, em devoção e obediência, entregava e oferecia. Uma parte do sacrifício era separada para o Senhor, outra parte era liberada para os levitas. Os levitas comiam daquilo que o povo era obediente diante de Deus. Tudo aquilo que era trazido, era apresentado diante de Deus, Deus mandava queimar a parte dele, e a outra parte ficava para aqueles que trabalhavam em prol daquela manutenção daquele templo. Então, a apostasia, o pecado, a falta de compromisso do povo para com Deus, fazia com que os levitas padecessem necessidade. Malaquias vai descrever isso lá no seu tempo, lá em Malaquias capítulo de número 3. Malaquias capítulo de número 3, nós vamos ler do verso 7 ao 10. O pecado, a apostasia fazia com que o povo viesse se afastar. E olha o que vai dizer: desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos. Isso era a nação daquela época, e não obedeceram. Voltem para mim. Olha o que o Senhor está dizendo: voltem para mim, porque assim eu voltarei para vocês. Volta, versículo. Diz o Senhor dos exércitos: mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode passar. Pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando? E ainda perguntam, como é que te roubamos? E o Senhor vai dizer, nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, entenda uma coisa: o afastamento do povo para com Deus, o pecado, a falta de compromisso fazia o que acontecia? Fazia faltar as coisas para dentro do templo. O templo necessitava de azeite para manter as lamparinas acesas, necessitava ali de incenso, necessitava ali de tudo aquilo que provinha para poder manter ali as coisas em ordem. O sustento da tribo de Levi dependia da obediência do povo da época. Provavelmente sacerdotes na época de Malaquias estavam passando grandes necessidades, e não é nem o primeiro e nem o segundo, eram várias gerações quando o povo se afastava, quando o povo não tinha mais compromisso para com Deus. Praticamente a tribo de Levi era prejudicada. Além do povo entrar numa ruína espiritual, a tribo de Levi também passava por dificuldade. Mas Deus é o Deus da herança da tribo de Levi. Era além da escassez de ensino e comunhão religiosa, faltava isso. Quando o povo se afastava, havia levitas também que se afastavam. Se nós observarmos a vida de Asaf, quem ele era um levita, que viveu parte do reinado de Davi, e em meio ao seu ministério sentiu-se o que? Injustiçado pela forma como vivia. Salmo de número 73, no verso do verso 1 até o verso 3, nós vamos entender a respeito da vida deste homem. Olha, para você entender como era a vida de Asaf, certamente olha como ele abre
o seu salmo: certamente Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se tropeçaram. Outras traduções dizem: quase se desviaram, por pouco não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf começou a fazer uma comparação, a filosofar a sua vida. Se eu estou sendo fiel a Deus, por que eu sofro tanto? Se eu estou sendo fiel a Deus, por que eu estou passando por necessidade? Se eu estou sendo fiel a Deus, em obediência à palavra do Senhor, por que eu tenho uma vida pior do que a daquele que não está servindo a Deus? Mas quando lá nos versos posteriores, nós vamos entender que ele começa a entender a conclusão das coisas dessa vida, e a maneira como Deus intervia. Ele percebeu que no fim de tudo, o que o mundo proporciona de qualidade e valor, não se compara com o que Deus havia preparado para aquele que os servem. Salmo de número 73, nós vamos ler do 16 ao 20, olha só o que é que Asaf vai dizer. Verso de número 16, Salmo 73, verso 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Pode passar. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu farás desaparecer. Esse era o fim de uma pessoa que encerra a sua vida sem Deus. Ei, meu querido, quando nós investimos, quando nós aplicamos a nossa vida no reino de Deus, seja com os nossos recursos financeiros, seja com nossa vida, seja com as nossas atitudes, nós temos a certeza do seguinte, que as portas do céu se abrirão sobre as nossas vidas. O período ruim que Asaf passou, foi só por um momento, mas quando ele começou a enxergar aquilo que Deus estava fazendo em prol da vida dele, ele começou a dizer que o Deus coloca aqueles que se gabam, que se acham em lugares escorregadios, do que vale ter glamour nessa vida, ter o melhor aqui dessa terra, se não ter o nome escrito no livro da vida. É melhor ter o nome escrito no livro da vida do que todas as coisas aqui dessa terra, meu irmão. Essa é a certeza que nós temos que ter. Essa era a tribo de Levi, e bem no reinado de Ezequias, a palavra do Senhor vai dizer que não houve Páscoa tão impactante como a Páscoa que Ezequias, o rei Ezequias, organizou. Ele começou a restabelecer todo o culto ao Senhor. Ele começou a ser uma influência. Ele começou a ser uma força motriz que fazia com que todos os demais viessem a acompanhar, e ele cativava e ele incentivava. Ezequias, junto com os sacerdotes, ansiavam por celebrar a Páscoa, porém, até mesmo a Páscoa no tempo de Ezequias foi celebrada em outra data, porque não deu tempo dos sacerdotes e levitas se prepararem na santificação. Deveria haver todo um preparatório, todo um processo, e após essa etapa, é que era celebrada a Páscoa, imolado o sacrifício. Uma prioridade que mudou o sentido daquela nação, foi que após Ezequias restabelecer os serviços lá dentro do templo, Ezequias começou a colocar tudo no lugar, meu irmão. Colocou o sacerdote no devido lugar dele, aqueles que tocavam instrumentos, os levitas, aqueles que cuidavam da manutenção do templo, aquele que oferecia sacrifício de comunhão, sacrifício pelo pecado. Foi tudo colocado no seu turno, como era determinado antigamente, pela boca do próprio profeta, pelo próprio legislador Moisés.
O povo abandonou a idolatria e tudo voltou da maneira como Deus sempre exigiu. Tudo começou os seus pontos começaram a estar certinho. Estavam todos andando de acordo com a vontade do Senhor. O reino prosperou, o povo prosperou, e a obediência do povo fez com que os levitas abandonassem o trabalho secular em prol das coisas sagradas. Entenda uma coisa: se naquela época o povo estava afastado de Deus, antes de Ezequias, o povo não tinha compromisso com Deus, o povo havia abandonado, o povo já não trazia mais sacrifício, o levita ele comia daquilo que o povo também sacrificava. Se não tinha mantimento, os levitas estavam indo fazer outra ocupação. Havia levita criando gado, havia levita cuidando, trabalhando em trabalhos seculares. O que Ezequias fez? Está errado isso. A herança deles é o Senhor, então traga eles novamente, traga eles para o ofício dele, para que eles possam incentivar, para que eles possam cativar esta nação a servir somente o nome do nosso Senhor. O comprometimento do povo para com Deus, através da influência do rei Ezequias, fez com que os sacerdotes tivessem uma vida próspera, de maneira que estava sobrando tudo o que era ofertado no templo durante o seu reinado. 2 Crônicas 31, verso 10. 2 Crônicas 31, verso 10. É o texto que nós lemos. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições, o que é isso? Ofertas, dízimos, ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito. Olha o que é que Deus fez naquela nação, olha o que é que Deus fez com aquele povo, olha o que é que Deus fez no sentido do curso de tudo que estava acontecendo. Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar, uma atitude mudou totalmente a situação. Basta o quê? Nós temos atitude, nós queremos mudar. De maneira que era sobrando, irmão. A fartura era grande, o Senhor abriu as cortinas, o Senhor abriu as comportas do céu e derramou bênçãos sem medidas sobre o território de Israel. Entenda uma coisa, meu querido: o nosso compromisso e fidelidade com Deus faz com que as bênçãos do Senhor nos acompanhem por onde nós estivermos. Deuteronômio 28, versículo 2. O compromisso e a fidelidade com Deus faz com que as bênçãos do Senhor nos acompanhem por onde nós estivermos. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É uma condição. Paulo também, contextualizando um pouco mais à frente, Paulo exorta a igreja de Coríntios a respeito da generosidade, porque eles eram uma motivação para os demais, e isso nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 2. Paulo exorta, Paulo motiva, Paulo fala assim: continue assim. Olha o que ele vai dizer: reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Ei, meu querido, Paulo estava distribuindo elogios em cima de Coríntios, por causa da atitude deles, a dedicação deles, a fidelidade deles, motivou as outras igrejas. Motivou as outras igrejas. E nós temos que entender o seguinte: uma igreja no período de pandemia como nós estamos vivendo, nós temos que entender que nós temos que ser generosos. E sermos uma influência na cidade onde vivemos. As outras igrejas verão e vão querer imitar a nossa conduta. Precisamos nos preocupar com aqueles que são desprovidos.
Tem gente que está passando dificuldades nesse período de pandemia. As cestas básicas que precisam ser distribuídas para aqueles que não têm como se manter durante o mês. Há vidas que precisam ser impactadas pelo projeto da nossa igreja móvel. Há pessoas que precisam ser alcançadas. Tudo isso em prol do reino do Senhor. E quando nós somos uma influência, quando nós somos um modelo, as outras igrejas elas serão influenciadas por nós. Que lindo seria isso, se cada igreja aqui de Teixeira de Freitas tivesse uma igreja móvel, como nós temos a Kombi, que está passando aí pelos lares, ali são muitos irmãos, com calma, com o tempo, Deus vai abençoar e você será surpreendido aí com a visita dessa igreja móvel que vai até você. Então, meu querido, as dificuldades fazem com que a gente venha se reinventar, venha trabalhar de uma maneira totalmente diferente. E graças ao bondoso Deus, tudo que tem entrado de providência, tudo que tem entrado, tudo que chega, é para fazer a vontade de Deus. E temos cuidado das viúvas, dos enfermos e daqueles que neste momento em que vivemos não têm o que comer ou estão passando dificuldades. Como igreja nós temos feito o ID do Senhor, temos pregado o Evangelho, temos visitado as viúvas, os enfermos da nossa população, tudo isso em prol da glorificação do reino de Deus. E o que é que nos motiva isso? O que nos motiva isso é o amor que não nos deixa medir esforço. Quando se trata do dar, o Evangelho ensina que é melhor dar do que receber. Engraçado, uma pessoa que não era evangélica, Aristóteles, em seu livro Ética a Nicômaco, trata a respeito da conduta de quem dá algo para alguém. É mais gratificante e mais honroso do que quem recebe. Entenda uma coisa, para Aristóteles, quem dava é muito mais honroso do que aquele que recebe. Há um versículo também em Provérbios, se eu não me engano, aquele que dá para o pobre, empresta para Deus. É por isso que Paulo ensinava aos da igreja de Coríntios que deveriam dar, não com pesar ou com obrigação, mas cada um dê conforme determinou em seu coração. 2 Coríntios 2, verso 9. Perdão, 2 Coríntios 9, verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não pode ser com pesar ou achar que é uma obrigação, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. É tempo de, para concluirmos, é tempo de colocarmos na balança a balança da generosidade e observarmos o que temos feito em prol da obra do Senhor e daqueles que necessitam do trabalho da igreja. Ei, meu querido, eu sei que os tempos são difíceis, mas nós podemos viver uma prosperidade se nós formos fiel. E através dessa fidelidade, nós alcançaremos a prosperidade. Prosperidade, irmão, não se resume em dinheiro, em ter o carrão do ano. Isso não é só uma pessoa, resumidamente, ser próspero. Ser próspero é ter saúde. Ser próspero é ter sua família na presença do Senhor. Ser próspero é você ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ser próspero é ter paz.
é viver bem, é viver intensamente. Entenda isso, meu querido. Israel só mudou de situação a partir do momento em que o povo voltou a ser fiel. O Senhor sempre está disposto a se voltar para nós, se nós voltarmos para Ele, como diz lá em Malaquias. Os tempos são difíceis. Eu sei que as coisas têm assustado a gente esses últimos dias. Mas nós como igreja, nós não podemos parar, irmãos. Há vidas que precisam de nós. Há pessoas que necessitam de mim e de você, daquilo que nós doamos, daquilo que nós contribuímos. Talvez você olhe assim, mas aquilo que eu dou é tão simples. Ei, entenda uma coisa: tudo aquilo que é lançado no reino de Deus, nada volta vazio. A Bíblia fala: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. É uma convocação para mim e para você. Tenha fé. Tenha fé que isso vai passar. Tenha fé que as coisas da sua empresa vai normalizar. É apenas um momento de turbulência, mas tenha certeza que Deus é contigo, meu irmão. Deus está contigo no meio desse negócio. Não abra mão. Continue sendo fiel com Deus, porque Deus continua sendo fiel contigo. Feche seus olhos. Espírito Santo, Tu és o Deus, ó Pai, que fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Deus. Tira todo pensamento mesquinho, todo pensamento que é inferior, que talvez terceiros colocam em nossas mentes. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Dá-nos um coração generoso, um coração abençoador. Deus, a Tua palavra diz: fazei prova de mim. É o único versículo que o Senhor permite ser provado. Por isso, Espírito Santo, a cada um, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que Ele dê por livre e espontânea vontade, não com pesar ou com obrigação, mas que seja tudo em prol do Teu reino, tudo em prol da Tua vontade. Há muito que se fazer, Pai. E como os levitas também, nós necessitamos dos recursos, há sonhos, há projetos, há conquistas, ó Pai. Por isso, Deus, assim como aquela nação não era só composta por levitas, necessitava da cooperação de todos, assim também os pastores da Igreja Batista Castelinho não são a Igreja Castelinho sozinho, mas sim a igreja toda, os membros, o corpo, juntamente com seus líderes, formam a igreja. Por isso, Deus, que possamos, ó Pai, continuar sendo fiéis e vivemos essa prosperidade da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.